chegou a hora do aulão sobre o investimento mais pedido pelos seguidores e hoje a gente vai aprender tudo sobre os famosos ETFs. Se você não sabe nem que peste que é essa, senta a bunda aí porque eu tenho certeza que você vai gostar muito desse negócio, muito dessa aula. E o ETF é uma das melhores formas de diversificar, investir e lucrar com as maiores empresas, não só do Brasil, mas do mundo. A aula vai ser meio longa, tá? Então já pega o caderninho, caneta aí e começa a anotar, porque a gente vai começar a melhor aula de ETF do YouTube. Antes de falar o que é ETF, eu só preciso relembrar o que é uma ação. Se você já assistiu o aulão sobre ações, você já sabe que uma ação é quando você investe numa empresa e compra um pedacinho dela. Então, faz de conta que você gosta muito do Itaú, do Bradesco, do Petrobras, da Porto Seguro, sei lá. Você vai lá no aplicativo do seu banco e você pode comprar uma ação que é como se fosse um pedacinho bem pequeno dessa empresa e você vira sócio dela. Nossa, Duda, é sério isso? É sério. Só que uma empresa tem milhões de ações, então você vai comprando aos poucos e quanto mais ações você compra, maior é o percentual que você vai ter de sociedade com aquela empresa. Por exemplo, eu invisto no Bradesco, só que como eu investi alguns milharezinhos de reais, eu devo ter 0,00001% de participação no Bradesco. Mas tem gente e tem empresa, que nem a BlackRock, por exemplo, que já investiu milhões de reais em ações do Bradesco. Então a BlackRock é dona de 5% do Bradesco. O tanto que você é sócio varia de acordo com o tanto de ações que você compra daquela empresa. E essas ações a gente consegue comprar na Bolsa de Valores, que é uma plataforma onde você pode comprar e vender ações de várias empresas. Aqui no Brasil, a gente tem a B3, né? Eles têm mais de 350 empresas para você poder investir, comprar e vender ações, se tornar sócio, né? Então, lá você vai ter ações de banco, de empresa de energia, de roupa, de metais, de tudo quanto é coisa. Se a gente comparar a bolsa aqui do Brasil com a dos Estados Unidos, a gente é bem pequeno. Na Bolsa de Valores lá de Nova York, que é a New Wise, tem acho que mais de 3.000 empresas para você comprar ações. Aqui tem 10 vezes menos, mas ainda assim é bastante empresa para a gente escolher e investir, tá? Enfim, para saber mais sobre ações, eu vou deixar um link aqui no final da aula para você ver o aulão sobre ações. Beleza, Duda, mas o que isso tem a ver com ETF? Vamos lá. Se você procurar na internet, você vai ver que ETF é uma sigla que significa Exchange Traded Fund, que significa fundos investidos na bolsa. E também tem gente que chama de fundo de índice. Essa definição não ajuda em porcaria nenhuma, né? Então eu vou simplificar. O que é um ETF? É como se fosse uma cesta que tem ações de várias empresas num lugar só. Só isso. Pronto, acabou, gente, tá? Mas eu vou explicar mais coisas aqui, tá? Imagina que você gosta de investir em ações, de ação em geral. Você curtiu, agora você quer investir só em ações de bancos. Beleza, você pode ir lá na Bolsa de Valores e comprar um monte de ação do Itaú, do Bradesco, da Caixa, do Banco do Brasil, de quem você quiser. Você pode ir escolhendo os bancos que você quer investir e ir investindo uma por uma. Ou você pode procurar um ETF, que é como se fosse uma cesta que já tem ações de vários dos maiores bancos do Brasil, por exemplo. Então, literalmente, é como se fosse uma cesta que tem um monte de ação lá dentro. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui, pessoal. Sempre que você ouvir a palavra fundo, tenta fazer relação com uma cesta. Pensa em alguma coisa que é funda, que é profunda. Uma piscina, uma caixa d'água, uma cesta, um balde, que você pode colocar lá várias coisas. Então, assim como um fundo imobiliário é tipo uma cesta com vários investimentos no setor imobiliário, ETF é um fundo, uma cesta, com ações de várias empresas num lugar só. Então, quando você compra uma cota de um ETF, você está investindo numa cesta que vai ter várias empresas diferentes lá dentro. E aí a gente vai ter vários tipos de cesta, ou de fundo, ou de ETF. Vamos começar falando dos ETFs de empresa. Se você procurar por aí, você vai ver que ETF tem gente que chama de fundo de índice. Por quê? Porque o ETF ele costuma se basear no valor de um índice. E um índice é tipo um indicador, um número,
que serve para refletir o desempenho de alguma empresa, ou de várias empresas, ou de algum ativo. Faz de conta que alguém cria um fundo com ações de várias empresas. Dentro dessa cesta vai ter 30 empresas diferentes. Pensa comigo, se aqui vai ter 30 empresas diferentes, você concorda que vai ter empresa que vai valorizar, tem empresa que vai valorizar menos, tem empresa que vai dar lucro, tem empresa que pode ser que dê prejuízo. Então, eles vão fazer uma média. Um gestor vai analisar todas as empresas que estão dentro aqui da cesta, ou do fundo, né? E vai falar, ó, essas 10 empresas aqui lucraram, essas outras aqui tiveram prejuízo, essa aqui não deu em nada. E ele vai fazer o cálculo e, na média, ele vai falar, contando tudo, a rentabilidade foi de 12% ao ano. Isso é o índice. É como se fosse a média de qual foi a rentabilidade daquela cesta inteira. E é justamente essa média, esse índice, que vai falar qual que é a rentabilidade de quem investiu naquele ETF. Tem gente que gosta de facilitar ainda mais e fala que índice é como se fosse uma regra. É uma regra que define quais ações vão estar dentro daquela cesta. É um jeito mais fácil, mais simples de você ver. Você vai ver que tem ETF de tudo quanto é coisa. E cada um deles tem uma regra para definir quais são as empresas que vão estar lá dentro. Então, se você quiser simplificar bem, pensa que isso, o índice é a regra que define e determina quais ações vão estar dentro daquele ETF. E normalmente são empresas que vão estar dentro daquela cesta. Só que aí tem uma coisa interessante. Nem todo ETF é uma cesta com ações de empresas. Tem ETF que é baseado no valor de uma commodity. Duda, começou a frescura em inglês. Commodity é um termo em inglês que significa tipo mercadoria. O que é uma commodity? Imagina que é tudo aquilo que é feito e produzido direto pela natureza. É uma coisa que não foi produzida pelo homem. Por exemplo, ouro, prata, bronze. É exemplo de uma commodity mineral. Arroz, soja e trigo. Também é uma coisa que a natureza dá pra gente. Quer ver um exemplo comum que está muito em alta aí ultimamente? Petróleo. Petróleo é uma das maiores e principais commodities do mundo. E assim como o ouro, o trigo, o arroz, o petróleo e tal, é tudo coisa que tem no mundo todo. E como é um negócio global, ele tem uma cotação global. Então tem um índice que vai medir qual que é o valor do barril de petróleo no planeta Terra. E aí esse valor que vai ser usado para definir transações do mundo todo, do Brasil, do Irã, da Bolívia. Agora, eu te pergunto, como é que você consegue investir no petróleo se ele não é de ninguém? Uma coisa é você investir na Petrobras, que tem posto de gasolina. Uma coisa é você comprar ações da Ultrapar, que é dona da rede Ipiranga de gasolina. Dá para você investir na Shell. Só que aqui a gente está falando de investir numa empresa que refina e distribui o petróleo. Eu não estou falando de investir numa empresa de petróleo, estou falando de investir no próprio petróleo. Entendeu? Como é que eu vou investir no petróleo que é produzido pela natureza? Lembra que eu falei que o ETF pode seguir um índice que nem sempre tem que ser uma empresa? Tem ETF que segue o valor, a cotação do petróleo. E quanto mais o petróleo ficar caro, que nem está acontecendo agora, mais esse ETF vai valorizar. Você está vendo aí um monte de treta que está afetando aí por causa do Irã, dos Estados Unidos? Quem investe em ETF de petróleo pode ganhar ou perder dinheiro de acordo com as oscilações do valor do petróleo no mundo. Quer ver outro exemplo? Tem ETF que segue o valor do ouro. O ouro não é uma empresa. O ouro não pertence a nenhuma pessoa, nenhuma instituição. O ouro é um negócio que vem da natureza. E quanto mais o tempo passa, mais ele fica valioso. E quanto mais o ouro fica valioso, mais o preço dele sobe. E hoje em dia, dá para você investir num ETF que acompanha a cotação do ouro. Nos últimos 12 meses, o ouro teve uma valorização de mais de 70% em um ano. Não estou falando de investir na H-Stern, na Vivara ou naquela loja de bijuteria de Osasco que vende coisa banhada a ouro. Eu estou falando do preço global do ouro. Valorizou pra caramba o ouro. Então, quem investiu em ouro no ano passado teve uma das maiores rentabilidades do ano. E como que você podia ter feito isso? Você podia comprar ouro,
Só que ninguém quer ficar com uma barra de ouro dentro de casa, né? Dá para você comprar também por meio de criptomoeda e, dentro da nossa aula aqui, você pode comprar um ETF que acompanha o índice do ouro. Assim como tem ETF que acompanha o preço de um grupo, de um negócio com várias empresas, tem ETF que segue o preço do ouro, do petróleo, do Bitcoin, da soja. Não é um investimento numa empresa, mas numa commodity, numa mercadoria, num negócio que é feito pela natureza. E quanto mais aquela commodity valorizar, mais quem tem o ETF dela vai lucrar. Agora vamos voltar um pouco para os ETFs de empresas, tá? Aqui no Brasil, a gente tem aí vários ETFs, mais de 100 ETFs aí sendo oferecidos na Bolsa de Valores, que é a B3, aquela plataforma que eu falei, onde você pode comprar e vender ações ou ETF. Então, vamos analisar aqui alguns dos ETFs mais famosos, mais relevantes, tá? Só lembrando, isso aqui não é recomendação de investimento, não estou falando em qual que você tem que comprar, tá? Eu nem posso dar recomendação assim e também não ganho dinheiro de nenhum fundo para falar aqui, tá? Mas como isso é uma aula, eu tenho que dar exemplo para você entender na prática, né? E eu vou falar sobre alguns ETFs que são famosos e que são relevantes, mas que não necessariamente é uma boa, tá? Aí vai de você. Para começar, a gente tem um ETF chamado BOVA11. Se você viu a aula de ações lá, você vai lembrar, né, que as ações e os ETFs têm um código que a gente chama de ticker, que é o quê? É como se fosse uma abreviação do nome da empresa. Aqui no Brasil é sempre com 4 letras para ficar menor e mais simples, né? Então o ETF mais famoso aqui é o BOVA11, que ele segue um índice chamado Ibovespa. Você já deve ter ouvido falar da palavra Ibovespa, né? O que é Ibovespa? É o índice que pega as principais empresas do Brasil e fala quanto que elas estão rendendo.